Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Enquanto isso, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de escondido que não venha a ser revelado, e nada de oculto que não venha a ser conhecido. Por isso, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes falado ao pé do ouvido, dentro de casa, será proclamado sobre os telhados. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? E no entanto nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi bispo de Antioquia, na Síria, que é a cidade onde os cristãos foram chamados de cristãos, em primeiro lugar. Uma cidade ligada a São Paulo, quando São Paulo recebeu a imposição das mãos e foi enviado, ligada a São Pedro, porque, tradicionalmente, Antioquia é uma das cátedras que foi diocese, digamos assim, de São Pedro. Santo Inácio foi aprisionado e levado para ser executado em Roma. Ele, estamos aqui mais ou menos no início do 2º século, portanto, 100 e alguma coisa, ele foi levado para Roma, debaixo do imperador Trajano, e provavelmente foi executado, né, nos circos que os romanos faziam nos seus jogos, entregando os cristãos às feras. Só que antes dele ser executado, ele escreveu 7 cartas. Ele foi escrevendo cartas e é extraordinário, é fantástico ler essas cartas de Santo Inácio. Se você nunca leu as cartas de Santo Inácio de Antioquia, fica aí uma dica. Existem várias traduções disponíveis na internet. É realmente muito profundo, muito bom, porque ele nos apresenta aquilo que é o centro da fé cristã e não somente mostra a organização da igreja, mostra como a igreja não ficou católica com Constantino, como dizem alguns protestantes, mas muito pelo contrário, a igreja sempre foi católica. Nós estamos aí diante de um bispo que conheceu os apóstolos, sucessor direto dos apóstolos, e ele mostra a organização da igreja com bispos, presbíteros, diáconos, e não somente. Fala da igreja de Roma, que preside na caridade. Ou seja, já então, na época subapostólica, nós vemos Roma, né, como sendo o lugar do apóstolo Pedro, o lugar que preside a igreja na caridade. Pois bem, na sua carta aos Romanos, Inácio escreve para a comunidade que irá recebê-lo, ele que está prisioneiro, indo na direção do martírio, e pede aos cristãos de Roma que sejam bondosos para com ele e que deixem-no verdadeiramente morrer por amor a Cristo. Interessante aqui vermos a lição de Santo Inácio, que nos ensina onde está o verdadeiro amor. Se você ama uma pessoa com verdadeira caridade, o que você quer, acima de tudo, é que ela esteja unida a Cristo. Aqui, às vezes nós amamos pessoas da nossa família, mas o que nós queremos, antes de tudo, é que elas estejam conosco, ou que elas não sofram, e procuramos bens, mas que não são o bem maior. Na vida, existem conflitos de bens. Nem sempre a gente pode ter todas as coisas que nós queremos. Aliás, na maior parte das vezes nós não temos todas as coisas que queremos e precisamos escolher. Nessa escolha tem que haver uma hierarquia de bens. Às vezes eu tenho que escolher entre
descansar e trabalhar. Às vezes eu tenho que escolher entre rezar e estar com um amigo. Às vezes, até mesmo ao tomar um medicamento, um remédio, eu tenho que escolher se o custo-benefício, ou seja, o benefício que aquele remédio vai me dar, vale a pena os sintomas e os efeitos colaterais do próprio remédio. Pois bem, assim são as escolhas da vida. Mas existe uma escolha fundamental, que deveria brilhar acima de todas, é a nossa salvação eterna. Ou seja, você ama uma pessoa, saiba, olhando para aquela pessoa, que ela não pode ter tudo, mas tem uma coisa que é inegociável, é a salvação dela. Então queira, antes de tudo, que ela seja salva. Santo Inácio nos ensina isso de forma luminosa. Ele diz para os romanos: deixem de ter para comigo um amor inoportuno. Vocês querem salvar a minha carne, mas eu sou bispo, já estou velho, estou sendo entregue às feras para ser um sacrifício. Não somente um sacrifício de amor a Deus, mas de amor também pela salvação das almas. Não sejam inoportunos, querendo fazer artimanhas, articulações aí para me salvar. Deixem-me ir para Cristo. E aqui ele nos ensina, nos ilumina, como nós devemos querer bem as pessoas. Fica o nosso exame de consciência, nosso amor, o amor que nós temos pelas pessoas que nós amamos, nossa família. É um amor que realmente busca primeiro o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado? Ou será que nós preferimos um bem-estar terreno e com isso colocamos em risco a salvação das almas daqueles que mais amamos? Deus abençoe você. Quando um santo é santo, ele é bem visível. Porque ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas a coloca num candelabro para que ela brilhe e ilumine toda a sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural. A igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais non prevalebunt, não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo.